Olá, internet! Boa noite, boa tarde, bom dia, almoço, janta, café da manhã que a gente tiver horário, dependendo do ônibus, tanto faz. Olá, meus lindos. Até pra você que tá debaixo de uma pedra a semana inteira e não viu o surgimento do 880 na sua internet. Não viu o nascimento desse belo programa que estamos aqui pela primeira vez com um convidado. É, porque se você não é cego e não reparou, você olhou esse homem bonito aqui e perguntou: quem será esse homem bonito ao lado desses caras ridículos? Meus lindos, apresento vocês, João, professor João. Esse aí. Oh, meu Tô Deus. bebendo pra me soltar aqui um pouco. Beba, homem. Beba, todo mundo bebendo aqui uma água, um chá. É uma água diferente, mas é uma água. A produção, inclusive, cedeu pra gente aqui, ó, belas canecas. Esse copinho bonito, né? Copo bonito, Esse copo bonito, bem feito. pesado. Cabimento show. É verdade, cabe da muito. hora pra caramba. Cabe muito show? Cabimento show. Ah, cabimento show? É que cabe bastante coisa dentro? Não, caminhão, cabine, Ah, tá. essas coisas. Ó, mas é o seguinte. Convidado ganha uma? Ganha uma no final? Eu quero, hein? Gostei. Convidado ganha uma? Vai ganhar. Ô, produção! Ô, produção, já Estão puxa cobrando a os gente dois aqui, aí, né? produção! Ô, produção, a minha caneca esvaziou aqui, ó, produção. Alguém poderia me fazer um favor aqui? Não, ninguém? Não, ninguém? Deixar aquele negócio de soro aqui do lado, sabe? Um sininho. Não, já fica direto aqui. Acoplado, né? Ó, calma aí. A gente só vai começar o programa agora depois que a produção encher meu copo ali, ó. Sem espuma, por favor. Puxa, produção. Enche o Poxa, bico. produção, o convidado, produção. Ok, produção, já serve. Tem que passar por baixo da mesa, né? Vai dar mesmo aqui, ó. Falou que não pode mostrar os... Ah, que maravilha. É água, galera. Água que vem em lata. Água em lata. Por enquanto não pode falar o nome da patrocinadora, Não né? tem. Não tem patrocinador, então inclusive cervejarias locais, né? Se habilitem. Se habilitem. O Arthur tremendo. Esse aqui vai sair voando. Logo vai sair voando esse. Bem, depois de devagar, meia hora. Depois de meia hora de intro. E é isso, né? A gente se reuniu aqui pra beber, filmar uma bebida. Beber e conversar. Na real, isso aqui é tudo uma desculpa pra gente só fumar e beber. Eu imaginei que fosse só uma desculpa pra fumar e beber. A Então tá gente- bom, então é isso. A Agora gente já chamou só curtiu. um cara legal porque trocar ideia com gente chata ninguém merece. Exatamente. Que é o que o pessoal já tá interessado, já tá falando. Ele vem amanhã, né? Esse cara legal vem amanhã pra conversar com vocês. E depois de amanhã. Hoje vim eu. Acho que eles não conseguiram na agenda dos caras, né? Mas a minha tá sempre aí aberta. Bem, Qualquer dia. Mas, eu João. vou repetir, calma. Tô calmo. Eu vou repetir uma pergunta que eu já fiz aqui pros nossos confrades. Quem é o professor João? Quem é o João? Eu acho que tudo que você ouviu falar é de um personagem, eu acho, hein? Eu acho que é, né? Acho que foi um personagem que talvez eu tenha criado aí pra poder dar aula e agora é que eu tô conseguindo ser um João melhor pra poder dar aula, um João melhor pra conviver em sociedade, sem um personagem, assim, que eu posso levar pra sala de aula. Mas pelo que eu me lembro, com as aulas que eu já tive com o professor João, sempre foram aulas maravilhosas, sempre foram aulas incríveis. Sempre foi aquela divisão, entendeu? Tipo, a gente se sentia à vontade com o professor e a gente aprendia coisa pra caralho. Que não era meu caso, porque eu sempre fui um aluno ruim pra caralho. Não, então. Mas quando você cria um personagem, acho que você tem em mente o que você espera que ele traga pra você. O que você esperava quando você criou o personagem? Eu te falei que eu sou bastante tímido. Acho que esse personagem, eu acho que chegava na sala de aula, ele era bastante oposto ao que eu sou no cotidiano, né? Eu sou mais introspectivo, mais travadão. E aí, acho que quando eu entrava na sala de aula, me soltava porque era um ambiente que eu gostava de estar. E eu acho que eu tinha bastante atenção da galera que estava ali, então eu já me embalava naquilo, né? E eu gostei muito, acho que desse personagem, mas acho que depois de um tempo você fala assim, será que você ainda continua sendo esse professor que começou a dar aula, sei lá, 10 anos, sem se renovar, sem trazer mais verdade para o que você está fazendo? Não que ser um personagem seja ruim, né? Você pode atuar muito bem sendo um personagem, mas eu acho que eu precisava de mais verdade no que eu estava fazendo. Quem ajudou bastante o personagem nos casos foram os alunos, no caso.
Tipo, Eles compraram o personagem. eles compraram com o personagem certeza. e apresentaram para as outras pessoas esse personagem, no caso, né? Então, tipo, toda vez que alguém falava do professor João, algo do tipo assim, eles falavam, não, o professor divertido pra caramba, de geografia, tudo mais, que não sei o que lá. Então, tipo, sempre foi essa. O que mais ajudou foi os alunos em si. Então, tipo, isso prova que você tem uma puta amizade com os alunos. Ah, sim. Agora fazendo o papel do entrevistador. Quando alguém chega ou você pergunta para alguém sobre o professor João, o que já de imediato chega? Olha, antes de quem teve a aula pra dizer, eu, por exemplo, não cheguei a ter aula com você, que agora eu tô reconsiderando e vendo que foi uma pena, inclusive. Mas assim, eu nunca ouvi ninguém dizer nada ruim a seu respeito. Mas eu também nunca ouvi ninguém dizer, nas aulas dele eram assim, assim, assado. As pessoas lembram muito mais do João do que do professor João. Exato. Eles colocam a alcunha de professor porque, eu conheci ele naquele cenário de aula. Mas eu conheço um cara fora daquele cenário de aula. E era esse cara que eu tinha curiosidade, porque embora a gente tenha te visto, eu nunca parei pra ter uma ideia com você igual eu tô podendo ter agora. Pois é, então. E aí, o Thiagão, que vem amanhã, ele sempre falou assim, João, os alunos gostam de você, não gostam da sua aula. Né? E aí eu fiquei pensando assim, porra, mano, mas eu quero que os alunos gostem da minha aula também, né? Então, por isso que eu falei pra vocês que talvez, num primeiro momento, para me adaptar ao ambiente de sala de aula, eu queria fazer parte, entender o que os alunos estavam pensando, o que eles queriam como professor. E aí eu embarquei naquela história. Eu também era muito jovem, assim, a diferença de idade para os alunos que eu comecei a dar aula era 8 anos, assim. Eu tinha alunos que, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 25, os alunos tinham 18 anos, então a gente dava muito rolê, a cabeça era muito próxima, né? Então, como eu dei aula para ensino médio, a escola era parte da nossa vida, mas acabou a aula, a gente se encontrava no bar, a gente tinha outras vidas além da escola. Sala, né? Porque como eu comecei a dar aula pro extremo, né? Pra uma galera muito pequena e pra uma galera já jovem. Então, transbordar aquilo pra fora da sala de aula era uma coisa muito, muito comum e eu achava assim que, mano, é isso que tem que acontecer mesmo, né? Então, era tudo misturado, entendeu? Era tudo, a vida pessoal, a vida de sala de aula, não tinha diferença pra mim, entendeu? Era tudo muito divertido, né? A da aula era uma grande diversão pra mim. Eu não sentia que eu tava trabalhando. Eu ia pra escola, trocava ideia com a galera, e aí você tava lá batendo um papo, colocando as coisas que você tinha que colocar como professor, mas, de repente, algum tempo depois, algumas horas depois, você tava trombando a galera no centro, você tava dando rolê, você tava encontrando a galera. Então, era tudo muito misturado, né? Tem aquela divisão também, não vai chamar um aluno de 8 anos pra ir no bar. Bora ali trocar uma ideia ali, rapidão, assim, só nota de... Igual gente que tá boa não, tá boa não. Que a gente conhece, que leva os alunos pro bar pra beber. Mas eu encontrava, hein? Já encontrei essas molecadinhas assim no bar. Não Pelo foram menos comigo. não foi a convite, tá ok, Não que faltou convite, né? Olha, eu vou perder o meu cargo ano que vem no estado, na ITEC, em todo lugar, mano. Mas assim... Te ouvindo falar desse personagem que foi criado, e te ouvindo falar, queria que eles gostassem da minha aula, e não só de mim, provavelmente o seu personagem acabou te trazendo alguns malefícios também, que foram esses, da aula acabar sendo o secundário. O professor João virando o centro e tudo aquele conteúdo que você queria passar se perdendo ali em divagações, né? Exatamente. Então, foi um cuidado que depois, ao longo do tempo, você tem que ter. E aí demorou para eu poder entender assim, que eu tinha um papel social na sala de aula, demorou para eu aceitar assim, que fora da escola tinham coisas que pesavam, né, e que era preciso considerar. Né? Ainda hoje eu luto muito contra essa questão, essa separação de que tem que ter uma hierarquia, que os alunos têm que... É uma questão que, não vou dizer que você tem que impor, mas, por exemplo, não que você seja melhor que ninguém, mas o professor e o aluno são patamares, né? Você tem a maturidade de saber escola é escola, fora da escola é fora da escola, mas o aluno que está tendo aula com você, ele não vai ter essa, ele vai chegar na aula com você e vai achar que está lá fora também. Não, isso nunca aconteceu, Nunca sabia? aconteceu? Não, Nossa, nunca então... nunca aconteceu, até mesmo porque eu nunca entendi como patamar, né? E fui sempre muito cobrado para que esse patamar existisse. E nunca aconteceu. E você, nunca você nenhum conseguiu aluno... criar, você conseguiu estar ali sem ter que criar essa estrutura. Ah, sim. Nunca nenhum aluno chegou para mim e falou assim, professor, pela amizade que a gente tem, ó, pega minha nota, eleva, dá uma forcinha aqui, dá uma forcinha... Eu acho que sempre... A coisa sempre aconteceu com muito respeito, a ponto de não precisar disso. Né? Então, sempre... Quando eu fechava a porta da sala, né, sempre
tentei fazer o meu melhor ali como professor e eu acho que os alunos também entendiam isso, né? Mas como eu falei para você, acho que a ideia que eu coloquei sobre mim, ela ficava maior do que o que eu tinha para transmitir enquanto conteúdo, né? Mas é porque eu também achava assim, que a minha vida também era o próprio conteúdo. O que eu trazia de informações, de vivências, do que eu podia falar. A sua bagagem fazia parte daquela Fazia parte aula. da aula. Em geografia, você não tem como você tirar as suas vivências do momento que você dá aula. Hoje eu tenho alunos que viraram meus amigos, que eu vou visitar, e de repente você está andando, caminhando na rua, na quebrada dos caras, e fala assim, ó, isso aqui é a sua aula lá, ó, tá vendo? Você passa por uma rua, tem uma galera assim que está numa baita condomínio assim, estruturado, e do lado tem uma favela. Ó, isso aqui foi a aula que você me deu lá, você mostrou essa foto lá e tal, e você vai falando, né? São pessoas que têm um cotidiano também que você traz para dentro da sala de aula. E fora disso, eu sempre me valia desse... Artifício. de falar assim, olha, nunca precisei ser constrangido por um aluno e falar assim, olha, eu te vi fazendo barbaridades lá no bar, agora ou se aumenta a nota, ou eu vou chegar na direção e acabar com a sua vida. Nunca aconteceu, cara. Quem me acompanhava nos bares da vida, ou nos lugares... bati aqui, foi mal. Mas quem me acompanhava, assim, nos lugares e nos rolês que a gente dava, cara, era muito diferente. Muitas vezes os pais sabiam desses rolês, ou então estava junto, às vezes, sentado lá no bar, o filho estava na mesa e tal. Eu lembro, assim, que era muitos pais que olhavam para essa situação e não curtiam. Né? Mas os filhos deles não estavam envolvidos. Então eu ficava muito bravo. Assim, pô, se fossem os seus filhos lá, mas quem está lá, né, a galera sabe, os pais sabem, ninguém está fazendo isso escondido dos pais, né? Mas hoje eu tenho uma outra cabeça. Eu falo assim, não, cara, eu precisava de um tempo para poder me diferenciar e falar assim, né? Hoje tem uma galera que tem um momento deles, já é uma disparidade de ideias assim muito grande que não te desaproxima dentro da sala de aula, mas se você sai para dar rolê, o negócio já fica muito distante, né? E você está também noutra fase. A escola cumpriu um papel muito importante, eu acho, na minha vida quando eu comecei a dar aula, e eu me apeguei muito àquela ideia, né? E a escola continua sendo muito importante. Mas hoje eu tenho outras coisas, outras ideias, e eu queria colocar em prática por meio da escola. E hoje eu posso colocá-las, né? Aqui, por exemplo, a gente está batendo um papo, então nada precisa necessariamente estar envolvido com a escola diretamente. E antes eu achava que a minha vivência tinha que ser focada ali. Hoje já não. Hoje a escola é parte da minha vida, mas não é toda, né? Você sempre deu aula? Tipo, desde tipo, só a primeira lembrança. Antes disso, entrar rapidinho, uma coisa que eu queria saber é que assim, saber não, colocar assim aqui, o termo papo de bar imbuído aqui te dá um conforto maior, então. Nossa, com certeza. Por isso que eu falei assim, olha, se fosse num bar, a gente estaria super em casa. Tinha que levar um gravador escondido pro bar, cara. A gente vacilou, a gente fez errado. Um dia a gente vai pro bar fazer um podcast. Um dia. E a gente pega as melhores histórias. Não, mas eu acho que o bar é um local, assim, de troca. A gente já tentou aqui em Mariporã, por exemplo, deixa eu ver, foi em 2015, 2016, a gente... Foi assim, o Paulo, né, o Mena, ele mandou uma mensagem para mim no Facebook falando assim, ele estudava na ITEC, eu não conhecia ele, mandou assim do nada e falou assim, João, né, eu ouvi falar de você e tal, por alguns amigos em comum, e, cara, eu estou muito preocupado, assim, com o que está acontecendo no país, e, né, da gente trocar ideias sobre política, mas, né, o que você acha e tal. E, na época, eu estava dando um rolê com um amigo chamado Marco Antônio, e ele vivia falando dessas coisas, assim, mano, a gente tem que trocar ideia com a galera tá muito, né, à parte, aí juntou os dois, né, um que já queria fazer e o outro que já tinha ideia onde fazer. E aí eu apresentei os dois e os dois, né, começaram a matutar uma ideia de uma cervejada filosófica. E era no bar. Eu já ouvi esse nome. Esse nome eu já ouvi. Sim, Cervejada filosófica. A gente criou uma cervejada filosófica e os meninos correram atrás, de meninos assim, né, porque, né, são mais jovens do que eu. E eles correram atrás, os dois correram atrás de marcar. Na época tinha o lendário Bar do Bochecha. Lendário, né? Bar do Bochecha. O Bar do Bochecha, que era o final de todas as formaturas. Você foi, né, Bolachinha? Você foi. Ali estava formado. Depois que saía da colação e subia pro Bar do Bochecha, aí a gente entregava e falava assim, agora você merece. você tá formado, agora você tá pronto para a vida. E
No bar do Bochecha, os meninos subiram, conversaram com o Bochecha falou, não, vamos fazer. Né? E aí a gente pegava temas assim espinhosos, né? E reunia galeras de ideologias diferentes, assim, opostas e... Juntava várias tribos, no caso, Exatamente, porque na internet rola toda aquela disputa irracional, só que Ninguém é aberto a receber a informação do outro. O pessoal é fechado na sua e quer defender. Mas ninguém ouve. só defender e ninguém ouve, ninguém respeita. Só que eu percebi assim, cara, que muita gente que era muito agressiva na rede social, na internet, no Facebook, quando você encontrava a pessoa, você conseguia coisa. trocar uma ideia de boa. Então a gente reuniu muita gente assim. Foram 3, né? Foram 3 muito boas, assim. Veio o professor de filosofia lá da ITEC de Franco na época, colou uma galera assim diferente. Foram 3 rodadas assim grandes assim que rolou por lá, né? E aí o ápice assim do encontro, a gente começava assim umas 8 horas, aí até umas 10 horas dava uma discussão legal. Aí depois essas rodinhas já começavam a ferver, assim, porque a galera, não, porque olha o que ele falou, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas era muito, muito importante, eu acho, levar essa possibilidade de construir conhecimento para um lugar que você não necessariamente é oficial para fazer isso, que é a escola, né, mano? Não, só que assim, acho que é um conceito, eu enxergo assim, né? É um conceito que você fechou e diz assim, esse lugar é para isso, aquele lugar é para aquilo. No bar ninguém leva assunto sério. Eu acho que não, porque é um lugar onde você vai para se desestressar. Eu acho que cabe sim, às vezes, esse tipo de assunto. Porque, qual lugar melhor para você soltar os assuntos espinhosos, se não é um lugar onde você tá despido de, tipo, obrigações morais? No bar o pessoal pode perder a linha, entre aspas, vamos dizer assim. Então você pode perder aquele preconceito e vir para receber outros argumentos. Porque, por exemplo, você tá me dizendo uma coisa aqui agora que, tipo, pra mim era surreal, sabe? Uma cervejada filosófica, eu sou um cara que gosto muito dos caminhos que a filosofia leva. Tento segui-los ao máximo sem perder a minha razão e a minha cabeça. Mas eu gosto muito de estudar sobre, entender. E eu acho, e você falando um conceito agora que pra mim, tipo, me libertou em outros aspectos. Porque, o bar, levar esses assuntos pro bar pra não resolver, mas pra falar e poder ouvir, é algo fantástico pra mim. É uma concepção muito boa. Então, e eu sempre pensei assim, cara, como professor, utilizar a força que se tem a profissão e às vezes o que você consegue agilizar a partir desse ponto para poder viabilizar as coisas, né, cara? E eram 2 jovens que estavam a fim de fazer aquilo acontecer e de fato aconteceu. E aí teve um dia que o tema era feminismo. Né? E a gente começou a trocar ideia com a galera, correr atrás dos movimentos feministas da cidade e tal. Mas a resposta não foi muito positiva. Eu acredito que na época não estava muito organizado, existia, só que a gente não conseguia contato direto, até que a gente chegou... Nossa, eu não lembro agora quem que foi que a gente trocou ideia. E aí a mina chegou e falou pra gente assim, mas né, quem já confirmou? Eu tô vendo aqui que quem confirmou foi só homem. Como é que vocês vão discutir feminismo só com homens? A gente, né? É verdade. E aí eu lembro que rolou. Depois colou umas minas que tinham bem mais caras do que minas. Mas assim, as minas se impuseram muito. Né? Eu lembro que a Ana Bildergar, ela chegou... E ela foi com o pé no peito da galera. Falou assim, como é que vocês podem falar que vocês são feministas? No máximo, vocês são pró-feministas. Pá! Assim, fez com todo mundo. Tava na cara de todo mundo. Derrubou todo mundo ali. Né? E aí todo mundo teve que parar, Baixar escutar e falar assim, não, é isso, né? Aprender também, né? Porque são... eu sei, as meninas não têm obrigação nenhuma de ensinar nada pra gente, mas... É um conceito que vem munido de um preconceito já, né? Sim, você não dá... As pessoas não dão a oportunidade de a gente entender o que ele é no suprassumo. A gente ouve pela boca... Como você falou, a pré-conversa foi assim, a gente ouviu bastante coisa sobre, mas a gente não ouviu da pessoa o que é. A gente não sabe. É, sim, e não é falar, né? Não é falar, é ouvir, é o contrário. Ela fala, eu quero ter o direito... Falar tá todo mundo falando. Na minha opinião, tá todo mundo falando, nunca se falou tanto, nunca se teve voz para se falar tanto, né? E plataformas para se emitir essas ideias. O problema é que a galera não tá afim de ouvir, cara. Hoje tá bem mais fácil o pessoal mostrar suas ideias, no caso, né? O foda é a pessoa ouvir. A pessoa ouvir e entender. Porque eu acho que é diferente... O complicado também é achar alguém que saiba como mostrar aquela ideia. Porque às vezes você tá na melhor das boas intenções, você não sabe colocar aquilo pra fora.
Esse que é uma parada complicada também. Eu acho chato que, tipo, quando uma pessoa tem uma ideia diferente, assim, tudo mais, ela escuta e ela meio que é agressiva, ela é ignorante. Porque ela acha que as pessoas no meio não vão aceitar aquilo. Tem aquele papo, tipo, essa ideia, como é que é? Se é diferente da sua ideia, é errado, alguma coisa assim. Tipo, eu acho muito ignorância isso. Eu acho que tem essa parte de você escutar e entender. E, tipo, se você não concorda, beleza, não precisa ser agressivo. Só escuta e, tipo, tenta trocar uma ideia, algo do tipo, mas... Mas é um ato de humildade, né, cara? Que você precisa ter para poder receber isso do outro. E eu acho que a gente não tá muito numa pegada de escutar as pessoas, né? A gente quer falar, como se tudo que a gente falasse fosse muito importante, né? Como se não tivesse nenhum ruído em todas as partes e que a gente emitindo isso aí, tá todo mundo ouvindo o que a gente tá falando. Não, né? A gente tá falando, mas não tem humildade de falar. E o tapa de luva na cara disso tudo, assim, não vou dizer que de todo mundo, mas pelo menos pra mim tá sendo isso. Não que eu seja um cara que mais fale do que ouça, mas ter a oportunidade de ouvir alguém falar que circulou nos mesmos meios que eu circulo hoje em dia, circulou paralelamente, seguindo uma outra linha de conceitos, é fantástico pra mim. Porque eu tô ouvindo coisas que, tipo, eu jamais imaginei que pudesse existir, coisas que, pra mim, não vou dizer que eram fora do padrão, mas são coisas que são novidades pra mim e que eu tô achando surpreendente, sabe? Eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei porque, assim, eu sempre gostei de sair à noite, porque eu acho que quando eu era moleque eu não saía, né? Eu sempre morei em Mariporã, mas eu morava, assim, afastado da cidade e as condições para você sair dos bairros mais afastados para cá eram precárias, ainda são. Hoje ainda né? são ruins, imagina naquela época, né? Mas eu sempre achei, assim, que a noite, quando você tá na noite, você encontra muita gente, assim, de diversas opiniões e diversas visões das coisas, e a hora que você começa a trocar ideia com essas pessoas, cara, você enriquece, né? Então, a noite tem todos os seus perigos, né? Mas ela é fascinante por isso. Um desses perigos é esse conhecimento que você vai carregar. Exatamente. E aí, uma vez, na escola, a gente inventou, era um terceiro ano, que eu gostei muito assim, de dar aula para eles, formaram em 2012, e aí eu falei para eles, gente, né, eu vejo vocês aqui, tem artista aqui, tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que atua, né, vamos fazer uma feira de ciências, assim, feira cultural na época, com a cara de vocês, né? E aí eu falei assim, vamos fazer um tema que vai ser um tema sobre a noite. E aí a gente fez uma temática sobre a noite, não sei se você lembra. A gente levou um baile funk para dentro da escola. Porque o vida noturna? Vida noturna. O baile funk sempre foi uma coisa underground, que ninguém pode tocar nesses assuntos na escola, porque o funk não... E foi uma coisa, um embate, né? Porque teve momentos mais tradicionais dessa feira cultural e teve essa balbúrdia aí que foi esse baile funk lá que, assim, rolou, aconteceu, e eu fiquei muito feliz, assim, de a galera ter comprado a ideia, porque a gente levou para dentro da escola as coisas que, assim, que acontecem no cotidiano, que é o que eu tô falando. Na eu rua aprendi mesmo, muita coisa na noite, né, sentado, trocando ideia na beira do bar, a hora que você deixa a mente... Né? Que depois você aproveita na sua vida. Na hora que a cerveja levou embora de você qualquer preconceito, você tá livre pra aceitar qualquer coisa que os outros tenham a dizer pra você, sabe? O foda no dia seguinte é lembrar, né? Por isso que tem que levar toda essa estrutura. Aí depois você sofre, depois do efeito algo passa e fala, que aquele cara falou, eu acho que era importante. E aí, aos poucos, você vai pescando, sabe? É como você falou, você leva pra sua vida ou pra o seu meio profissional, tanto um ou outro. Como você levou para sua vida a geografia, e a geografia levou... A sua vida pessoal levou para a geografia, o seu trabalho como professor. Tipo, ambos se mesclaram, você leva dessas experiências também. Sim. O que você ganha na noite, você leva pro dia. Às vezes do dia você perde a noite porque você quer ter mais daquilo. Eu nunca separei esse lance não, você tem que pensar na pessoa, no profissional e no pessoal. Pra mim não existe. Você acha que não tem uma divisão? Tem que ter não, se você é filha da puta no pessoal, você vai ser no profissional, você vai ser super suave e vice-versa. Faz sentido. Eu acho que as pessoas pregam tanto isso, mas é verdade. Não tem que saber separar. Eu não sei separar não, mas você é filha da puta na real. As pessoas pregam que tem que saber. Tanto no real quanto no profissional. Separar, mano. As pessoas pregam que você tem que fazer, mas as pessoas que pregam não fazem isso. É como você falou, é filha da puta
puta em um é filha da puta no outro. Não vai mudar aquilo. Não vai mudar. Ela você pode dar uma disfarçar bem, mas ela vai Não continuar muda. sendo igual. Uma hora dá um deslizezinho, você percebe, você acaba captando. Exatamente. Então é bom você ser transparente e falar, não, eu não sei separar, não porque eu não quero, não, é porque eu não quero ser esse falso. Eu vou ser eu não sempre. tem. Acabou. Isso. Você é filho da puta sempre, é isso mesmo. Aí, na conversa paralela, rolou uma paradinha que agora eu tô curioso. Meu querido amigo Arthur mencionou um incidente que ele foi aluno do professor João, ele mencionou um incidente que agora eu quero ouvir. Que incidente foi esse? O que acontece? Era a sétima série, era a sétima série, em final de ano, assim, já. Eu tava estudando no UNID, pra quem não conhece, o UNID é uma das escolas aqui de Mariporã, o professor tava dando aula pra nós, geografia, e o que acontece? O professor falou, vamos fazer uma entrega de trabalho, com apresentação e tudo mais. Beleza. Cada um fez seu grupinho, show de bola, e a gente resolveu pegar o tema Paraguai e Uruguai. Eu não lembro quem era a turma, mas a única pessoa que eu lembro era o Gonzaga, que estava comigo na turma. Eu não lembro. Grande Gonzaga. Um beijo pro nosso amigo Gonzaga. Um beijo pro Gonzaga. Aí, tipo, beleza, todo mundo fez os trabalhos, porque, tipo, como as apresentações eram muito longas e o tempo de aula era muito curto, era, tipo, cada dia era uma apresentação de cada aluno, de cada turma, no caso. E eu acho que os nossos foi um dos últimos. Só que a gente era cabaço pra caralho, a gente não teve a responsabilidade de fazer o trabalho bonito. Não teve a responsabilidade de fazer um trabalho bonito. Porque, tipo, o trabalho anterior, os caras levou até comida pra sala comer. E, tipo, a gente tinha que superar isso. Só que a gente não pensou nisso. E meio que a gente fez a apresentação chula, fez uma apresentação fraca. E aquele dia eu vi o professor João de outro jeito. Você viu outro personagem, né? Eu vi outro personagem, eu vi outro professor João. E, mano, aquele dia me traumatizou. Me traumatizou. Aí a gente fez a promessa. A gente falou, a gente vai apresentar esse trabalho de novo. E vai ser muito foda. Eu até falei, vai ter até bolo. Até hoje não entregamos. Então podia ter trazido hoje. Não. Agora era o momento de você falar que veio o bolo, pô. Era agora. Pegar o bolinho lá. Decepcionou. Mas agora você já tem amizade formada, né? Já não vai ficar triste um com o outro. Mas você sabe de quem foi a culpa de eu explodir, né? Foi do Bruno Azevedo. Opa! Porque eu estava lá prestando atenção, né? Né? E aí ficava uma voz assim na minha consciência aqui atrás. Mas, professor, eles estão lendo. O que é isso, professor? Era o capeta. Ó, professor. Professor. Ele foi falando, eu falei, calma, Bruno. Calma, deixa eles abrir. Calma. Não, mas professor, professor. Mas olha lá, mano, a gente apresentou assim, assado. A gente até teve um negócio, café, o caralho. Eu falei, aí teve uma hora que eu falei assim, chega. Mano, eu perdi a linha mesmo. Caramba, mano. O que é isso aqui? Foi grito, foi foda o negócio, mano. E, tipo, sétima série era o quê? Porra, Vocês eram moleque. Era moleque. Não lembro a idade também, mas era moleque. Era moleque, eu nem brilhava na época ainda. Quem pegou. Quem pegou. Fudeu. Eita. Uma observação aqui, o Arthur fala um pouquinho mais longe do microfone. Mais longe? O Arthur tá beijando. O Arthur tá fazendo ASMR. Ele quer esconder o bigode chavron dele no microfone, eu não entendi também. Foi mal, que eu achei que realmente não ia pegar. Pô, mano, Peço perdão. A nossa equipe foi profissional em buscar isso aqui pra gente, o cara tá beijando o microfone. Carência, hein? Carência. Vamos resolver isso, galera. Mas assim, Deu que fevereiro, cara. por isso que eu falei pra vocês desse lance do personagem. Porque eu fazia isso, depois eu me arrependia, né? Mas isso aí também era eu. E aí depois eu pensei assim, porra, mano, fui muito duro com os caras, né? Não devia ter falado daquela forma. Mas assim, eu não gritei, né? Mas eu usei palavras muito duras, assim, tipo, vocês tiveram tempo, olha o que vocês apresentam. Mas é porque era uma turma assim que eu sempre exigi muito. Nossa, não sei como alguns alunos conseguiram ser meus alunos, né? Porque se eu fosse aluno de mim mesmo na época. Você foi duro porque você vê potencial na galera. Aqui, ó, virei podcaster, irmão. Virei podcast. Deu errado. Tô até triste de estar aqui vendo isso agora.
todos os professores de geografia que eu tive, que eu lembro, no caso, foram marcantes. Que foi o caso do professor João. Adriano. E o daqui a- professor Adriano daqui a pouco tá aqui. Daqui a pouco tá aqui, ele tem que responder nós. Ele tem que responder nós. Eu vou te assiste e eu vou te cobrar, demorou? Vamos cobrar. E, tipo, e foi marcante pra caralho. E isso que eu queria saber, tipo. Por isso que eu perguntei desde quando você dá aula, algo do tipo, assim, tipo, teve alguém que marcou assim, ou foi um amor que brotou assim do nada por você gostar tanto assim, de geografia, ou algo do tipo? Não, calma aí. A pergunta tem que vir um pouco ali antes. Por que geografia? Porque eu precisava sair de casa. Eu queria sair de casa. Né? Eu queria sair de casa. Você pegou o edital e falou, tá, esse aqui é foda pra passar, esse aqui é geografia. Exatamente. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu preciso sair de casa. Aí eu olhei e falei assim, onde é mais distante e onde é menos concorrido? Tinha geografia mais perto, aqui em Rio Claro, que dá 3h30 daqui. Aí eu falei assim, não, mas aqui vai ser mais difícil de passar. E aí eu falei assim, não, se eu for estudar em Presidente Prudente, onde ninguém quer ir... Não tem nem gente na cidade, né? A cidade tem bastante gente, mas assim, tipo, ninguém sabe. Pra onde você foi morar? Né? Presidente Prudente? Onde fica isso? Né? Já na divisa, quase, com Mato Grosso. E fui. Caralho. Mas porque eu tinha a necessidade de sair de casa, de morar longe, de fazer outra coisa. Então, chegou num ano que eu saturei. Eu falei assim, não quero mais, tô suave. Né? Eu preciso fazer outra coisa da vida. E aí eu vi a chance, assim, de ir para... Quanto mais longe eu fosse, maior era a chance de eu conseguir morar dentro da faculdade. Né? E aí, se eu morasse mais perto, tivesse uma galera que tivesse uma situação socioeconômica mais complicada, talvez fosse mais difícil de conseguir morar na faculdade, porque você morava na faculdade e não pagava nada. Então eu já... Sabe aquele episódio do Chaves que eles compram o bagulho de spray lá de prata, porque vai pra Acapulco? Foi eu falando pra minha mãe, ano que vem eu não vou mais morar aqui, vou estar morando na faculdade, beleza? Não precisa se preocupar. Mas isso era tipo setembro do ano anterior, não tinha feito vestibular, não tinha feito nada. Aí eu falei assim, não, mas ano que vem eu vou estar lá. E aí eu coloquei na cabeça, não, eu vou. Deu certo. Em 2005 eu vazei de Mariporã, fiquei 5 anos lá na facul, porque foi a estratégia que eu usei, assim, porque na época era mó difícil você conseguir fazer faculdade particular, pública, qualquer coisa. Ainda mais Mariporã, né? Mariporã, para você sair de Mariporã para ir para São Paulo, é outra mensalidade que você pagava de busão. E eu falei, mano, estratégia para poder estudar vai ser essa, sair de casa. E, cara, foi a maior experiência da minha vida, foi na universidade. Tem uma opinião que eu não vou dizer que eu desenvolvi ela em anos de estudo, não. É uma parada que eu guardei pra mim, com experiência na rua. Você cresce, você passa ali até seus 18, 20 anos em uma cidade, em um lugar. Por exemplo, eu crescendo aqui em Mariporã. Depois, você tem que dar teu jeito, vai embora. Some dessa cidade, vai pra outro lugar, faz tua vida em outro lugar. Por quê? Você tá marcado do que já aconteceu com você ali. Porque jovem tem a tendência em fazer coisa errada. Adolescente tem a tendência em fazer merda. Então você faz o quê? Vou embora, vou fazer minha vida de um jeito que, num lugar que ninguém me conheça, que eu tenha o mínimo contato possível, até com a minha família. E aí depois, se der na telha um dia, eu volto, com a vida já ganha, e as experiências vão ter passado, a galera com sorte vai ter amadurecido, eu vou poder seguir minha vida. Eu acho que você seguiu um pouco desse preceito aí. Não sei o porquê de você ter tido a vontade tão grande de ir embora. Mas você foi por um tempo, passou 5 anos e voltou. Sim, a necessidade de ir embora é porque já tinha dado o que tinha que dar, cara. Você via que a vida não desenvolvia. Infelizmente, não desenvolvia morando em Mariporã, cara. Era muito... É um problema que a gente tem até hoje. Você não cresce em Mariporã pra lado nenhum. Você tem que buscar oportunidade em outro lugar. Em outro lugar. E naquela época era muito mais difícil para todo mundo da cidade você ir buscar oportunidade em qualquer outro lugar. Né? De repente você... Né, tinha uma galera assim que vazava mesmo, saía da cidade e nunca mais eu via aqui, nunca mais, cara. Saíram, falaram, não volto mais, nunca mais. Realmente tem gente que sai daqui e não volta mais. Não quer, não tá afim. Né? E eu voltei porque eu gosto da cidade. Hoje eu gosto muito de morar aqui. Eu fico assim muito indignado quando a galera fala que detesta Mariporã, que Mariporã não tem nada e tal. Bom, eu acho que você tem que encontrar o lugar onde você quer estar, né? E eu acho que essa é uma cidade onde eu quero estar nesse momento da minha vida. Naquele momento eu não queria conhecer outras coisas, queria conhecer gente nova, outros lugares, e foi isso, cara. A geografia foi uma estratégia para poder fazer isso, né? Mas não me arrependi em nenhum momento, cara. Nenhum momento foi, assim, muito importante. Se eu tivesse que fazer de novo a mesma faculdade de geografia, eu faria, porque foi assim, uma ampliação assim, do pensamento, da reflexão. E hoje, cara,
Eu sempre comento isso com os meus colegas que são professores de geografia também, outras pessoas que formaram também em geografia. Eu falo assim, cara, a gente é muito privilegiado em poder ler o mundo a partir dessa formação, porque ela nunca se esgota, é uma coisa que se renova muito, né? Então, de um ano para outro você não consegue dar a mesma aula, né? De um ano para o outro você fica torcendo para ter várias desgraças, Arthur, para poder falar assim, agora esse ano, sim, esse ano vai. Ano que vem pra você, então, vai ser... Esse ano... Aí uma pergunta que não vou dizer que vai entrar na sua área, mas é uma curiosidade minha. Qual a parada, tipo, ali dentro da faculdade de geografia, qual a parada que você aprendeu que você, tipo, você falou, mano, isso aqui pode não vai mudar minha vida, mas me deixou surpreso agora, tipo, o negócio vai levar pra sempre. Algo que você aprendeu lá que você falou, meu, só aqui eu ia ver isso. Em termos de dentro da sala de aula ou de vivência? Dentro da sala de aula. Ou de vivência, você que escolhe qual momento que te marcou mais. É uma coisa que marca, tipo, toda vez que você lembra, você vai ter esse negócio na sua cabeça. O que marcou, eu acho que em termos de formação mesmo, foi a proximidade com os professores. Né? Como a Unesp no interior, ela é uma bolha, né? A faculdade vira uma bolha e você fica vivendo dentro daquela bolha com uma comunidade mesmo, é uma comunidade universitária, que você encontra as mesmas pessoas. Por um lado é importante porque você cria laços, pelo outro você já, no terceiro ano, você já saturou, você não está mais afim de ver as mesmas pessoas. E mesmo lá, para onde eu queria estar. Né? Então era uma comunidade assim, que você encontrava a galera no supermercado, ia no Sesc, estava a mesma galera lá, você estava na feira, estava a galera lá. Isso eu achava importante pela proximidade. E também dos professores, né? Os professores eram muito acessíveis, né? Os professores, eles eram parceiros, muitos deles, e eles colavam nas festas, cara. Isso eu achava muito extraordinário, porque não que eles colavam na festa pra gente ficar lá perguntando, professor, você me deu aquele ponto positivo? Será que eu vou passar? Não, não por isso. Mas, de novo, porque eles já traziam uma bagagem e eles compartilhavam com a gente naqueles momentos, compartilhavam com a gente quando eles sentavam para tomar café junto com a gente. Não todos, mas eles eram muito acessíveis. Então, isso aí me marcou para fazer a minha... Pra gerar essa transparência nesse mesmo aspecto. Nesse aspecto fora, porque eu falei assim, não, eu não fui ensinado dessa forma, com essa hierarquia. Eu fui ensinado a trocar ideia com os meus professores, mesmo que eu estivesse no primeiro ano, ele estava lá trocando ideia comigo. No primeiro, era o mesmo respeito do primeiro ao quinto ano, não existia isso. Então, você tinha essa abertura. Então, esse diálogo de formação, isso aí foi muito importante, né? Porque os professores eram sempre muito acessíveis. Né? Então, foi um ambiente cultural, assim, nossa, é incomparável desse ponto de vista. E eu acho que eu quis tentar reproduzir isso. E aí não foi legal nesse aspecto, com essa intensidade. Mas foi importante também no momento que eu estava dando aula aqui no NID, porque eu encontrei pessoas que também estavam pensando dessa forma, o Tiagão, né? Encontrei o Anderson, o Leandro, o Paulo, encontrei uma galera, enquanto colegas de diversas áreas, que queriam fazer aquilo, uma escola com outra cara, e alunos também que compraram aquela ideia. E eu acho que a gente também fez isso na universidade. Então, aquilo ali para mim, foi fantástico. Você ter professores que você sentia assim, que eu posso estabelecer um diálogo, que o cara não está aqui para colocar sempre o patamar, que eu acho que não tem que existir, você tem que construir junto. Isso foi extraordinário. E outro aspecto, cara, que eu jamais vou esquecer é a vivência quase numa comunidade hippie, que é as moradias estudantis que a gente tem nas universidades. Eu acho que isso é uma vida que você leva na maior parte das universidades. Talvez aqui em São Paulo, na USP, seja diferente, porque é muito grande. Mas a vida comunitária numa residência estudantil, cara, aquilo ali foi uma experiência assim chocante, das mais agressivas que eu vivi na vida, assim, do momento de chegar com um choque assim cultural muito grande e social também, cara. A gente com diversas maneiras de ver a vida, de diversos poderes aquisitivos e então rolava de tudo que você imaginasse rolava nessa moradia estudantil. Você sentiu aquele baque, por exemplo, assim, eu sou um cara que, vamos dizer assim, não vou dizer, eu vou pouco pra São Paulo, vamos dizer assim, eu tô fechado em ir em tal lugar e voltar. Então Interiorzão, eu caipira. Eu sou um caipira. Você é o caipira. Eu sou um caipira. Eu tô com o meu mapa do metrô lá comigo, eu fico olhando toda hora o mapa. Não, eu tô aqui. Não, eu tô aqui. Não, eu tô aqui. Linha azul. Linha azul. Tietê, Mariporã. Você sentiu
você chegou lá e sentiu isso também? Tipo, mano, olha esse pessoal daqui tão mais vivido que eu e eu tô aqui perdido. Como é que foi pra você estar nessa república lá, convivendo com outras pessoas, como você falou, de vários níveis diferentes? No primeiro dia, cara, eu sei que assim, que eu falei assim, não vou dar o gostinho dos caras me darem um trote e rasparem meu cabelo, né? Aí eu mesmo me dei meu autotrote e fui pra matrícula. Aí cheguei lá, os caras ficaram indignados, né? Encheram meus bolsos de terra, me pintaram, os caralho. E eu tava careca, aí eu tava indo embora já, fiz a minha matrícula, tava indo embora, eu falei assim, mas caralho, a aula, você fazia a matrícula em fevereiro e ia em março pra começar a estudar. Aí eu tava indo embora já pra pegar o busão de volta, né? Eu fiz um bate-volta. Eu saí meia-noite daqui, cheguei lá 8 horas, fiz a minha matrícula, era por volta das 11 horas, já tava indo pra rodoviária pra voltar. Aí eu falei, mas quando eu voltar pra cá, onde é que eu vou ficar? Aí eu saí pelo campus lá perguntando, e aí, como é que faz esse bagulho e tal? Ele falou, vai na assistência social e aí ela vai te orientar. Aí fui, a mulher pegou meu nome e falou assim, vai lá na moradia, no A2, e informa que você vai ficar lá quando você voltar para cá. E tinha tido greve no ano anterior, então tinha muita gente ali terminando ainda o ano letivo de 2004 em 2005. Aí eu desci, né? Falou, você desce por ali, vai entrar, desci. Cheguei na moradia, tinha uma moça, Marília, ela, inclusive da comissão de moradia, varrendo assim o chão. Eu perguntei, onde que é o A2? Ela olhou pra mim, pegou o papel assim, olhou pra minha cara, deu uma risada. Assim. É pra lá. Mas eu falei assim, fui lá, cheguei, mano, quando eu cheguei tinha uma ossatura, assim, de vaca, assim, uma cabeça de vaca, assim, presa na porta. Caralho! Fiquei Fiquei no andar dos caçadores do bagulho. Cabeça de vaca presa na porta, assim, né, só a estrutura do crânio, né, do crânio. E tinha uma placa escrita Renegados e uma faca, assim, né, talhada, né, Renegados, talhado na pontinha da faca, saindo um sanguinho, assim. Mano. Aí eu bati. É o condomínio dos góticos, os black metal. Quem tá aqui, mano? É o Zexu, mano. Bati e saiu um mano, assim, parecia, sabe aquele D'Artagnan dos Três Mosqueteiros? Ah, não. Saiu, malucão, D'Artagnan, assim, mas D'Artagnan barrigudinho, assim, mano. Só com shortão de 11 da manhã, o maluco com cara de sono, assim. Aí, bicho, falei, o que foi? Falei assim, então, é que a Regina mandou eu vir aqui, tal, assim. Ei, mano, aqui, quem manda é nós. Ele falou assim, aqui quem manda é nós. Ela pode ter falado lá, mas assim, deixa eu ver aqui. Pode encostar aqui em março, pode chegar aí, você fica aqui com a gente, então. Tá aprovado na seleção do D'Artagnan. Não, ainda não. Ah, não. Ih, rapaz. Ainda tem um falta ali. Ainda não, voltei para São Paulo, fiquei aqui, para Mariporã, fiquei aqui um mês, né? Vamos ver o que a gente faz agora e tal. Mas na minha cabeça eu ia chegar lá e falar assim, vou abrir a porta, vou entrar, vai ter meu quartinho, minha cama, né? Acho que vai ter alguém até me esperando. Eu falei, olha aqui. Chofer, né? Vai ter um chofer pra pegar a mala. Segura, senta aqui, deixa eu arrumar suas coisas, né? Você já jantou e tal. E aí foi o primeiro dia, fui. Mano do céu, a hora que eu cheguei, primeiro que todos os quartos estavam trancados, porque como as férias tinham sido retardadas, os moradores estavam em férias. E quem recebeu, tipo, era um agregado daquele bloco. E ele tava lá. Assim, tipo, deixa as coisas de vocês aí, agora a gente vai dar uma volta pela moradia. E aí tava rolando uma festona, mano. Tava rolando uma festona, aquilo já foi um choque pra mim, porque, igual você falou, eu sou um roceiro, um moleque do mato. Eu cheguei lá e a galera já tava fazendo uma festa, e bebendo, e fumando, e não sei o quê. Aí eu já fiquei assim, tipo, mano, onde é que eu tô, velho? O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu saí do Hortolândia, caí numa festa universitária no primeiro dia. Não, calma aí, detalhe. Se você é de Mariporã, sabe onde é Hortolândia, ou não sabe, você que não é, vai saber agora. Hortolândia é tipo o interior do interior de Mariporã, tá ligado? É um lugar que... você não chega de busão, você chega de cipó lá. Mariporã já é o cu de São Paulo, Hortolândia é o cu de Mariporã, que é o cu de São Paulo. Mano, você tá muito longe dentro do bagulho, tá? Exatamente. E aí cara, rolou a festa e não acabava nunca, e eu não bebia, não fazia nada, né? E esperando. Ele falou assim, não, mano, daqui a pouco a galera cansa, né? A hora que der umas 8h30, a galera vai cansar, e aí a gente vai pra casa, vai todo mundo descansar. E deu 8h30, deu 9h30... Deu 10h30, 11h30, 1h30, 2h30. Aí deu uma amenizada. Falei assim, caralho, agora eu vou descansar. Sem beber, sem fumar, sem trocar ideia com ninguém. Aí beleza, a gente desceu. Quando eu abri a porta da casa onde ia ficar, tava rolando uma roda de capoeira. Dentro da casa. Senhora, Dentro da casa tava rolando
Tinha um mano de dread, os dreads dele assim, lindos os dreads, mano. Caramba, mentira, Os dreads dele mano. vinham até aqui. Velho, imagina você abrir a porta da tua casa uma roda de capoeira na sala. Chiquidindim. Opa, desculpa, errado. Um back desse calibre aqui, passando entre a galera, né? Tinha um sofá, tinha um sofá que ninguém sentava. Ninguém sentava, né? Tinha a galera em pé tocando lá, que era o sofá da gata. A gata tinha o sofá dela, ninguém podia, se chamava Cinzinha a gata. E ela... Não, eu fiquei assim, tipo... Não sou daqui, eu sou marinheiro, não sou daqui. Eu vou... Cara, a primeira atitude que eu fiz foi dar meia volta, sair e eu corri pro outro lado, pro outro extremo do bloco, onde eu vi que tinha orelhões. Aí eu falei assim, eu vou ligar pra casa agora. Eu falei assim, pelo amor de Deus. Me busca alguém, manda alguém. Me manda alguém. Nem a número de casa, 190. Gente, quem tá rolando aqui, irmão? Tio Sam, socorro. Eu falei assim, não, amanhã eu tô livre disso aqui, velho. Aí cheguei lá, peguei o negócio, tô tentando, aí eu... Né, ninguém tinha celular, assim, comumente. E aí eu li embaixo, assim, esse aparelho não faz chamadas de DDD. Eu falei, puta, mano. Eu tô fudido, longe de casa, com a galera maluca, sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Aí, beleza, aí... Falei, o que eu vou fazer, né, mano? Eu vou me juntar com a galera, né? Vou me juntar com a galera. Tá no entrei. inferno, já sabe. Aí eu já lá, quase assim, né, mano? 3h30, 4h30, aí a galera foi morrendo, né? Porque... Não dá, né? Capoeira e um beck, ninguém fica vivo muito tempo. Mano, aí eu falei assim, e agora, velho? Os quartos tudo fechado, os moradores, os oficiais não estavam. Aí todo mundo, assim, já tinha 2 moradores, quer dizer, já tinha 2 bichos também, que já tinham chegado antes, né? E assim, aí a galera começou a ir embora, foram pros outros blocos, a galera que era agregada foi para suas casas, e ficou lá, a casa assim, tipo, né? Não era uma casa, mano, não sei como classificar. Aí a gente eu peguei uns estofados assim do sofá, coloquei embaixo da mesa, né, da sala, e aí dormi lá, mano. Refúgio de guerra total. Aí quando eu acordei já tinha mais maluco na casa, deitado no sofá. Caralho, No, mano. no sofá, assim, cara, tudo hóspede, né? Tudo hóspede, e assim, ninguém sabia quem que, tipo, comandava a casa, assim, tipo assim, bom, e agora? Que hora que vocês vão dar almoço pra gente? Que hora que vocês vão... Que hora que eu faço alguma coisa aqui nessa casa? que hora que vocês... O que eu faço? É isso. Irmão, o que eu faço? Bom, cheguei aqui, tô na faculdade, o que eu faço agora? Né? Aí, beleza, a gente começou a tentar agilizar alguma coisa pra comer, mas aí o fogão tava desmontado. Ah, puta cara, mas os caras também não tá de brincadeira, né, mano? O gás tava num canto, as bocas... Não tinha gás, não tinha gás. Que fogão a lenha? Não tinha gás. Tinha um fogão a lenha no quintal. Tinha um fogão a lenha que eles fizeram com Quem aqueles... vai cortar madeira, com um galera? tijolinho e colocaram com a grade lá, que eles cozinhavam, porque a parede tava tudo preta. Mano do céu, aí eu falei assim, mas mano, por que o fogão tá desmontado? Aí tinha um mano lá que eles batizaram de Dalai, né? Porque ele parecia o Dalai Lama, assim, tava com a cabeça careca, Oh, não, batizou de Dalai. eu imagino esse prédio, tipo assim, todos os Eu andares imagino a casa monstro já. Todos os andares são lindos. O andar que ele tava era tipo preto com umas decorações de Natal, tá ligado? Era aleatório, mano. Faltou o seu Epaminondas pra complicar a situação. Foi isso, cara. Aí, eu falei, mas por que o fogão tá desmontado? Ah, tá desmontado porque, assim, eles estavam sem gás já na casa, assim, tipo, uns 3 meses. E aí, como eu achei que só podia ir pro alojamento quando estivesse chegando as aulas, né? Quando fosse na véspera da aula. Só que aí tinha uns caras que... Eu tenho amigos hoje que ficaram assim, chegaram 5 de janeiro, chegaram lá pra começar a aula em março. Eles ficaram lá, sabiam... Não, 5 de janeiro não, 5 de fevereiro. Fizeram a matrícula e ficaram lá já pra aula. Tipo, porque tinha gente que vinha de Minas Gerais, de Goiás. Não tinha como ficava voltar lá. embora, né? Não, beleza. E aí eles falaram assim, não, a gente chegou semana passada e os caras, o trote da gente foi desmontar o fogão, limpar o fogão pra poder deixar agilizado. Aí a gente começou a organizar um rateio, compramos um gás, aí, né, começamos a organizar a estadia lá. Aí, durante a semana foi chegando a galera, assim, minto. Chegou o Raio, que morava no quarto ao lado, ele estava na casa da mina dele no dia que a gente chegou, aí ele começou a abrir o quarto, né? Aí alguns hóspedes foram para dentro do quarto dele, mas assim, mano, eu sei que no ápice mesmo da coisa, a casa que é para 8 pessoas, tinha 17 pessoas morando. Refugiado, 16 tá ligado? caras. Você tem 17, cabe 17, né? Olha, a fundação do feminismo para mim foi naquele momento. Tinha 16 caras e tinha uma mina.
Uma mina. Nossa, E não era mista. Tinha os apartamentos mistos. E ela chegou, porque ela foi levada para um amigo dela, de Franca, que tinha passado, e falou assim, eu vou para esse lugar aqui. Minha irmã já foi fazer congresso lá em Prudente, e falou, procura os renegados. Né, que era tipo né, a escória da escola. Mano, eu imagino que você tem um quadro na sala dos caras, renegados, é um mais maluco que o outro. É um capoeirista, é um satanista, é um bandista, é só a galera, gente fina. Mas devia ser o melhor lugar pra citar, inclusive. Devia ser o melhor lugar pra citar. Depois eu fui entender que era isso. Né? Depois eu fui entender que era o melhor lugar para estar naquele momento. E se talvez fosse a síndrome de Estocolmo, cara, quando eu ganhei o direito de ter uma vaga na moradia, eu podia escolher qualquer apartamento que tivesse vaga. E eu escolhi ficar lá, cara. Continuou lá. Caralho, que Eu- maneiro. Depois de quanto tempo você pôde escolher? Depois de, deixa eu ver, cheguei em março, depois de 2 meses. Depois de 2 meses Caramba, eu podia e escolher. foi breve Ah, ainda. 2 meses tem história, hein? Não, 2 meses foi. 2 2 foi meses uma tem coisa, história, hein, mano? Foi difícil, mas foi uma fase assim muito. Foi uma fase muito importante, né? Porque o Gustavo levou a Edvânia, que morava em Franca, e falou: eu vou ficar nessa casa, se você quiser ficar lá. Ela ficou a primeira noite, né? E foi ficando. Né? E ela era super respeitada. Bom, não fizemos mais do que obrigação, mas hoje, naquela época, ninguém tinha essa consciência, sabe? Você está fazendo mais do que a sua obrigação. Né? Mas eu fico imaginando assim, para ela ter ficado 2 meses lá, e ela só saiu porque ela também recebeu o direito de moradia, mas ela não podia ficar oficialmente lá, porque ela tinha que ir para uma república mista, para uma casa mista. Mas ela ficou lá os 2 meses e ela foi extremamente respeitada. Os banheiros, eles não ficou um exclusivo para ela, porque ninguém dava conta de... Eram 2 banheiros, né? Não dava para ficar 16 machos em um e ela sozinha na outra. Mas, assim, foi uma fase assim, muito importante, cara, porque os caras tinham uma bagagem cultural, velho. Né, você, olhando esses vinis ali, lá só tocava vinil, cara. Só tocava vinil, vitrolona aberta no quarto, na vitrola coletiva, no quarto do raio. Ele, né, colocava de manhã, né, porque no começo, assim, até você se ambientar na faculdade, passava uns 15 dias, você não fazia nada, você ia lá, achava palestra, não sei o quê. Aí uma hora você estressava e falava, vou ficar em casa. Né, dava umas 9 horas, ele falava, agora eu vou acender o Bom Dia Brasil. Que era o primeiro... No primeiro do dia. Vou acender o Bom Dia Brasil. Aí No ele hora, fala, deu 8h30, Bom Dia Brasil. Eles não chamavam Edvânia de Edvânia, chamavam de Mineira. Aí o Raio acordava e falava assim, Mineira, você faz um café pra nós? Aí ela ia passar o café, ele pegava a vitrolona, e aí coisas que eu jamais tinha escutado, tipo Mercedes Sosa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, tudo da década de 60, né? Os caras ainda super novinho, The Doors, Led Zeppelin. Cara, só bruto mesmo. Né? E os caras tocavam, eles tinham uma banda, eles concorriam, né? A Unesp tem um festival de música, então eles faziam composições, eles ensaiavam lá. Então eles colocavam a música, sentavam lá às vezes estava aberta a porta, ninguém ligava, cara. A porta estava aberta, a porta estava fechada, a galera fumando e já era, aquele som rolando, 9 horas da manhã, eu falei assim, meu Deus do céu. Né? Você tomava um café, suave, no começo eu falei assim, não, cara, eu não vou me meter isso aqui não. Para mim já tá aceitável estar aqui convivendo. Mas, cara, você falou assim, do que ampliou, aquilo ali só foi o começo, sabe? Só foi o começo. Depois eu recebi o direito de fiquei. Depois rolou tretas de convívio e tal. Depois eu decidi morar em outro espaço, lá da própria universidade, né? Na própria moradia. E aí eu conheci uma galera assim que, cara, até hoje a gente troca ideia, a gente viaja junto, se encontra. Vou tá. Porque na Unesp, assim, todo mundo é de um lugar diferente. A gente de Franca, Presidente Prudente, Rio Claro. Quando termina, tem uma galera que volta para os seus lugares. E a gente não mais se encontra frequentemente. Aí alguém, eu tô na praia aqui, beleza. Então vamos juntar, vou organizar e aí... Sem contar que, não vou dizer que você veio de uma época, mas, por exemplo, era um tempo difícil de você criar um laço e manter um contato. Pô, hoje em dia eu passo seu zap pra mim, não sei o quê. Naquela época, tipo, pô, você tem telefone, sei lá, eu posso ligar pra quem pra te encontrar? Tava começando, não tinha, WhatsApp não tinha. Eu saí da universidade em 2010 e... No máximo, assim, a convivência foi mantida pelo Orkut. Depois a galera no Facebook. E hoje a gente tem nosso grupinho lá que ficou dessa época, assim. Mas é uma época, cara. Hoje eu não volto mais.
né? Foi uma época. E é por isso que eu insisto tanto, né? Mas é aí que pesa, né? Você fica querendo as suas experiências para as pessoas, porque eu acho que assim, a gente mora numa cidade que é muito carente dessas coisas, né? E aí a hora que você vai para um lugar que você faz assim, tuf, aí você fala assim, vem que eu vou te mostrar um negócio. Porque, assim, quando você perdeu o chão, você ficou livre pra escolher onde você queria pisar. E foi o que aconteceu com você. Então, quando vocês vêem essa oportunidade, você olha pra, tipo, um cara, você olha pra gente, igual a gente, assim, pros moleque novo e fala, meu, você tinha que fazer isso aqui, você tinha que viver isso pra abrir tua cabeça e falar, ó, agora eu sei viver. Porque o que foi bom pra gente, a gente quer passar pros outros. Exatamente. Né? E aí eu penso assim, é uma experiência. Mas aí hoje eu já entendo, assim, que muitas vezes é uma carga que você coloca de cobrança, né? Que nem o Arthur estava falando assim, né, foi uma fala muito dura sua pra gente, mas é porque, né, você acha assim que todos os métodos que puder levar a esse caminho são válidos, né? Os fins justificam os meios. E hoje eu já entendo assim que não é por aí, né, cara? Você faz uma interferência muito pesada na vida dos adolescentes, né? Eles estão em formação e aí você leva a sua carga de vida e você acha que aquele ideal serve. Então hoje eu já estou mais pensando assim, cara, tem que dar liberdade para eles irem procurar. Se eles chegarem assim, qual foi a sua experiência na faculdade? Me conta aí. Eu quero viver isso. Agora levar e falar assim, viva isso, porque isso que é bom, foi bom para mim, né? Teve todos os às vezes percalços. o cara pode estar até, não vou dizer preparado, mas às vezes, por exemplo, o jeito que eu recebo uma coisa, ele vai receber de outra. Você não consegue entrar na sala de aula, ainda mais com um professor, uma figura que as pessoas veem de jeito diferente, você não consegue chegar e jogar uma bagagem e todo mundo entender igual. Cada um vai levar do jeito que achar melhor. E tem gente que, óbvio, vai levar pro negativo, vai falar, pô, por que esse cara tá me falando isso sendo que não serve pra mim? É uma maturidade que você não consegue esperar de todo mundo nesses momentos. Exatamente, e era uma unanimidade que às vezes eu achava que eu podia ter na sala de aula, ser inquestionável no que eu pudesse falar. E uma ex-aluna minha do ano passado, ela chegou para mim já no final do ano, ela chegou para mim e falou assim, olha, João, você tá muito diferente, o nome dela é Luara. Ela me acompanhou assim, todas as escolas que eu fui dar aula, ela tava lá. Só uma, né? Eu tava no Índia, ela chegou, teve aula lá comigo. Depois eu fui dar aula no Teresa, ela já tava lá. Depois eu comecei a dar aula no Objetivo, ela chegou. Depois eu comecei a dar aula na ETEC, ela entrou para fazer o ensino médio lá. Então, né, ela falou assim, professor, se eu não aprendi geografia, a culpa é sua, porque você me deu... Não, sua, né? E eu, claro, responsável, porque eu dei aula para ela do 6º ano até o 3º ano. E ano passado ela me disse uma coisa assim, muito positiva, que eu falei assim, porra, mano, verdade, né? Ela falou assim, olha, você mudou muito como professor. Eu falei assim, olha, Luara, eu acho que agora eu cheguei num ponto em que, assim, eu não quero agradar vocês, né? Eu quero passar o que eu tenho de bagagem intelectual, de formação, né? Sem me preocupar se eu estou agradando vocês. É lógico que eu quero Não que foi vocês... uma mudança, foi uma evolução sua, né? Nesse sentido, sim. E ela falou assim, eu acho que foi aí que você deu o pulo do gato. E eu fiquei muito feliz em poder mudar, né? Mudar, né? Evoluir nesse sentido, preservar coisas que foram importantes, né? Da minha formação, que eu tentei colocar na sala de aula, e preservar, e amadurecer, né, cara? E aí hoje eu né, percebo assim, que foi uma decisão difícil, porque é muito bom você ser querido, é muito bom você ser aprovado, você, né, ser contemplado, ser quase uma unanimidade. É muito ruim quando você escuta crítica e quando o seu trabalho não é reconhecido. Mas nem sempre precisa ser, né, cara? Você tem que ter humildade para avaliar essas críticas. E aí, ao longo do tempo, eu fui perdendo essa vaidade de querer ser reconhecido sempre. Falei assim, não, eu vou fazer minha atividade aqui. Eu sei que, né, vão ter alunos que vão estar nesse ritmo, tem outros alunos que vão estar no ritmo de outros professores, e todos são necessários aqui, porque cada aluno tem uma demanda aqui que um professor só não vai conseguir cumprir, e seria uma ilusão minha e até egoísmo achar que fazendo isso, né, estaria cumprindo essa cota, jamais. É uma coisa que um papel crítico, quando você se coloca nessa posição, nem sempre a pessoa que critica não sabe o trabalho que você está tendo. Então é um negócio que você tem que filtrar. Pô, esse cara que está me criticando, eu devo ouvir ele ou ele só está criticando porque ele não vai com a minha cara? Então é uma coisa que quem recebe a crítica, por exemplo, você como professor, sem dúvida alguma deve ter enfrentado muito isso. Esse cara não sabe o que ele está falando. Esse cara assim, assim, assado. Mas aí você pega e fala, não, eu estou fazendo o que eu sei fazer. Eu sei muito bem fazer isso. Eu estou há tanto tempo nisso. Então você filtra e fala, não, essa não me serve. Não é nem um pouco construtiva. Mas eu até chegar isso aí, eu sou leva pro coração, moleque, eu levo pro vai pro coração, coração. lógico. Então, você não tem direito de falar isso aí e tal, não sei o quê. Mas assim,
né, é amadurecimento, cara. Amadurecimento. E eu acho que foi importante perceber isso ao longo do tempo, porque antes você, assim, você leva, guarda aqui, fica com raiva e tudo, mas faz parte. E, pessoal, não acabando com a alegria, mas a gente já tá com 1 hora de Ah, podcast. não pode. Mais. Não pode. Não. Mais. Eu não Mas eu nem acredito. recebi as perguntas do Bruno Azevedo e nem do Paulo Mena. Caramba, eu não. Você vê Cara. como a coisa acontece. Essa é a ideia do podcast. A gente vai ouvindo história, vai trocando ideia e simplesmente vai passando voando assim. Tipo, a gente ouviu histórias maravilhosas. Não, ele vai fazer a parte É dois. verdade. Não. Meu. Cara, eu tava tão. Eu tava viajando ouvindo isso aqui, eu tava em outro lugar, cara. Realmente. Eu tava junto com ele na Não, história, mano. sério que já acabou? Sério, já. Nossa, mas a gente nem entrou na parte do racismo, a gente não Aí, falou de aí, feminismo, cara. de Não, sexualidade, parte dois, de parte tudo dois. isso, velho. Não, Nem isso mesmo. Vocês não precisam público- querer. isso. Eu quero uma parte 2 agora. A gente faz questão de quando a gente começar a fazer o programa ao vivo, o João estrear a participação E do vai do ser, programa ao e vivo. vai ser coisa tipo, 1 hora é o mínimo. A gente quer ouvir isso aqui porque, cara. Meu, Bacana. tem história, Não, e gente. outra. E pior, ele provavelmente nem entrou na parte, sei lá, tipo, de agora que ele queria contar. A gente tava ouvindo um pouco do passado dele, cara. Foi mesmo. Foi mesmo. Caramba. Mas mesmo. o momento... Não, rapidinho, rapidinho. Demorou. João, estando aqui com a gente, trocando essa ideia comigo, por exemplo, quando eu te conhecia bem, tem alguma coisa que você acha, tipo, relevante que as pessoas saibam ou sobre você, ou, sei lá, o momento atual que a gente tá vivendo? Tem algo que você acha importante que as pessoas tenham com elas ou que você quer passar? Eu acho que sobre mim que eu acho que eu tô consolidando uma personalidade mais assim única, né? Eu me reparti em vários Ao para longo do agradar tempo? várias pessoas, várias situações, vários trabalhos e aí você vai perdendo a sua identidade, né? Então eu tô reunindo. Eu acho que assim algumas pessoas vão estranhar. Encontrei o Arthur esses dias na adega, falei assim, caramba, mano. Realmente. Né? Realmente. Você tá aqui? Né? Você sumiu, né? E naquele dia, várias pessoas foram entrando, foram falando. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, será que eu perdi essa parte, né? Que eu gostava tanto de sair, mas não foi isso, não perdi, cara. Agora, né? Eu tenho outros pontos para poder cuidar e aquele ali é mais um. E assim, eu tenho trocado ideia com as pessoas e colocado isso com mais verdade para elas. Olha, né? Tive que dar uma sumida por isso, mas aí refleti aqui, agora eu tô te falando isso. Mas é um processo assim que é demorado, né? É demorado e a gente não pode fazer a toca de caixa e segundo tempo do outro. É o seu tempo, né? Então aí você vai aos poucos, né, retomando certos aspectos. Eu acho que principalmente pelo fato de a gente estar numa época de pandemia, cara, eu duvido que não tenha ninguém que tenha feito alguma reconsideração sobre suas próprias vidas, porque eu acho assim que a gente sustentou até onde deu, né? 1 mês, 2, 3 meses de isolamento, mas eu falando assim, particularmente sofri muito a partir do 4º mês, não foi fácil passar pela pandemia, e na hora que eu externalizava isso para as pessoas, aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, de fato, né? Mas foi muito difícil ouvir isso das pessoas, porque parece que todo mundo ficou bem. Aí eu olhava todo mundo bem e falava assim, caralho, mano, Só eu que tô só zoado eu que tô com essa ainda? bosta aqui, velho. Né? Aí quando você começava a colocar para as pessoas falavam assim, olha, porra, mano, não foi fácil também para mim, né? Então as pessoas dizem que a gente vai sair melhor dessa pandemia. Eu sou muito cético, assim, muito, como eu posso dizer, não tenho essa crença não, né? Eu acho que a gente vai demorar, vai ter que sofrer outros baques para a gente poder fazer alguma transformação. Sou pessimista nesse aspecto. Tem outras pessoas que vão chegar aqui com vocês e vão falar assim, olha, sim, está acontecendo transformações por isso. A gente lê o mundo a partir de coisas que a gente também sente, né? E eu pensei isso, eu falei assim, olha, não sei o que as pessoas estão vivendo, né? Então procurei ao longo do tempo também entender o tempo de cada um e é isso que eu espero que as pessoas também entendam o meu, né, cara? Entendam os seus e tenham coragem de passar isso para as outras pessoas. Falar assim, olha, é assim, né? A gente tem uma exigência de ser tão forte nessa... de resistir tanto, porque eu acho que uma hora você tem que falar assim, não, peraí, aqui deu para mim,
Né? Tava trocando ideia com o Mena sobre isso hoje. Falei assim, não, se a gente tiver que enfrentar mais 4 meses de pandemia, eu quero que o infectologista vai lá na TV falar, mas eu quero que um psicólogo também acompanhe a gente, um profissional de educação física, que a gente tenha um suporte maior, porque jogar a galera dentro da casa e falar, fica aí, para mim, certos aspectos da vida não é só você estar respirando. Né? A vida é mais do que isso. Né? E eu acho assim, joga todo mundo dentro da casa e fala assim, isso é vida. Se a gente for viver daqui 10, 20 anos esse tipo de vida, para mim, né? Você está tendo uma chance de viver. Tem gente que não teve nem isso, morreu. Concordo, me solidarizo, mas né, é importante a gente fazer essa reflexão, eu acho que para o que vai vir. Né? E eu acho que isso é com base no que a gente tem passado ultimamente, né? Fazer uma reflexão positiva disso, porque se o mundo não sair melhor disso, a gente tem que sair. Particularmente, eu vou sair, cara. Né? E aí eu espero que as pessoas tenham paciência para lidar com todas essas transformações. Eu espero que eu também tenha para lidar com as pessoas que se transformaram, né? Nesse momento. Bem, e com esse recado que o vosso apresentador Jovem Mestre está quase chorando aqui, acho bom a gente cortar logo. Eu tô emocionado, realmente. Primeiramente, agradecer ao professor João. De verdade. Gente, eu adorei, mano. Nossa, Aceitado. se eu soubesse que era tão gostoso assim, Não, eu tinha... De teria verdade, visto. foi foda. De Ah, verdade. que legal, mano. Eu Depois- tava muito tenso Mano, de... É outra visão que eu tenho agora. De verdade. Sério? Porque- De mim? Mudou? Ah, que Mudou ótimo, porque velho. eu tinha uma visão com o professor na época, era outro papo que eu tinha, que não sei o que lá, mas agora, sentando na sua frente, trocando essa ideia, é outra visão e, tipo, o respeito, mantendo sempre o mesmo, incrível. E De eu, verdade. que não tinha opinião formada sobre uma pessoa que eu não conhecia, saio daqui com pelo menos 2 ou 3 pra conseguir condensar em uma só e falar, não, esse cara é um cara, é o cara. O verdadeiro. O verdadeiro mestre da verdade. Então, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. De verdade mesmo. Foi insano, isso aqui foi do caralho. De verdade mesmo. Muito obrigado. Bem, Jovem Mestre se despedindo aqui também. Deixando sempre, óbvio, aquele grande abraço de família pra vocês que estão aí em casa assistindo. Ou pela rua, sei lá. Não esquece sempre de mostrar pro amiguinho, pra mãe, pro pai, pro papagaio, o cachorro, o passarinho, porque isso aqui tem que virar, não por mim, não por ele, não pela nossa produção, não pelo João, não. Por vocês. Isso mesmo. Fechou então. Um grande beijo, pessoal. A gente se vê.